O Bolsonaro tá morrendo de medo, ele tá super apavorado com os resultados da campanha de 2024 e as projeções para 2026, porque ficou óbvio que os poderes de Bolsonaro diluíram completamente e ele vai sair de 2024 extremamente esfalecido. Esse é o futuro do Bolsonaro. Então, temendo perda de poder, Bolsonaro fez um ataque a um de seus aliados, o governador Ronaldo Caiado de Goiás. Se bem que eu não sei se o Caiado é tão aliado assim de Bolsonaro, porque o Bolsonaro não o vê como uma pessoa confiável e eu também não acredito que o Bolsonaro deva confiar muito assim no Ronaldo Caiado. O Bolsonaro chamou o Caiado de covarde. E tudo isso por conta dos movimentos que o Ronaldo Caiado tem feito, movimentos públicos para disputar 2026. Bolsonaro até, ou melhor, Caiado até cogitou, ou foi especulado a filiação dele no PL, o que deixou o Bolsonaro fulo da vida. Uma coisa que o Bolsonaro percebeu é que existe um movimento de diluição, muito provocado pelo Pablo Marçal, porque o Marçal sinalizou para todo o Brasil que existe direita para além de Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele vai tentar manter os seus poderes ou a sua influência, destruindo esses potenciais candidatos que ele não tem controle, como Caiado, Zema e outros. Essa é a diluição e o medo de Bolsonaro. Você vai colocar nos comentários 2 pontos. Primeiro, Caiado teria chances de disputar a presidência e vencer? O que você acha desse ataque de Bolsonaro? Esse é o segundo ponto. É medo? Gosta dessa desunião na direita? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro ele esteve recentemente em Goiânia, a capital de Goiás, para participar de um comício para o seu candidato local, o Fred Rodrigues, que não é do PL, ele é do Democracia Cristã, o partido de Emael, o democrata cristão. Enfim. E lá, o Bolsonaro estava discursando para essa candidatura que não vai a lugar nenhum, porque o Fred Rodrigues, ele tá muito, mas muito abaixo nas pesquisas. Quem está liderando é o Sandro Mabel, que foi deputado e é apoiado pelo Ronaldo Caiado. Sandro Mabel é da Mabel, aquela fábrica de biscoitos e bolachas, que depois foi vendida para PepsiCo, faz um tempinho. Ele é seguido pela Adriana Corsi. A Adriana Corsi, ela é do PT. Eles estão ali, algumas pesquisas mostram empate na margem de erro, beleza? E na terceira posição é o candidato do PSD. Só depois vem o Fred Rodrigues, que simplesmente não decola. E lá, pelas tantas do comício, o Bolsonaro, sem citar nominalmente o Caiado, falou que o Caiado era um governador covarde. Ah, mas você não citou nominalmente o Caiado, por que ele falou sobre o Caiado? Porque ele mencionou a época da crise sanitária. E a gente sabe que o Caiado é médico. E ele teve uma postura bem diferente da postura do Bolsonaro. Aquela entrevista ao Fantástico concedida pelo Mandetta foi no Palácio das Esmeraldas, que é em Goiás, em Goiânia mais precisamente. Isso deixou o Bolsonaro fulo da vida e ele não confia no Caiado desde então. A questão, pessoal, é que o Bolsonaro, ele percebeu, e todo mundo percebeu na verdade, que houve uma diluição dos poderes do Bolsonaro, ou do capital político do ex-presidente, com o surgimento do Pablo Marçal. O Pablo Marçal mostrou que há um caminho à direita sem o Bolsonaro. E o Bolsonaro teme, porque isso acaba o enfraquecendo politicamente diante dos processos que virão em 2024, assim que a campanha acabar. Porque o Bolsonaro ele quer se colocar como sendo o único postulante à direita, e que a prisão dele seria uma prisão política para beneficiar o Lula. Só que se você tem outros candidatos à direita, mostra que, olha, Bolsonaro, você não é a direita, existem outras figuras. E esse caminho aberto pelo Marçal foi festejado em Brasília pela direita não bolsonarista e o Romeu Zema chegou a comentar isso, governador de Minas Gerais. Olha, o Pablo Marçal pode até perder, mas ele mostrou que existe um caminho à direita sem o Bolsonaro. É claro que para você ser um candidato viável à direita, você pode estar longe do Bolsonaro, mas você ainda precisa ser bolsonarista. Porque se você não for bolsonarista, você não capta os votos. O Marçal conseguiu captar voto porque ele é bolsonarista, mesmo ele estando longe de Bolsonaro. Para a sorte do Bolsonaro, nenhum desses figurões postulantes que teriam mais cancha para chegar são de fato bolsonaristas. Caiado e Zema, eles são muito mais parecidos com o antigo PSDB do que com o bolsonarismo. As outras figuras que são de fato bolsonaristas legítimos, como Pablo Marçal ou Michele Bolsonaro, correm por fora, mas muito por fora.
O que mais se aproxima do bolsonarismo de Bolsonaro é o Tarcísio de Freitas, pelo fato de ter sido ministro do ex-presidente. Tarcísio é uma figura que o Bolsonaro confia. Seria uma escolha mais segura para ele, Bolsonaro. Mesmo Tarcísio não sendo 100% bolsonarista, apesar de ter ali alguns comportamentos bastante bolsonarizados, né? Não vamos aqui achar que Tarcísio é um bolsonarista moderado. Não, o que ele faz, o que ele promove com a polícia de São Paulo é um negócio simplesmente absurdo. Só que com o Tarcísio, o Bolsonaro teria um pouco mais de controle do que ele teria com Zema e com Ronaldo Caiado. Essa irritação do Bolsonaro com o Caiado, ela já é muito antiga. Porque o Caiado não esconde a predisposição dele de disputar 2026. E o Bolsonaro, ele tem a esperança de reverter a cassação política, a inelegibilidade. Porque o Bolsonaro está inelegível. E Bolsonaro, ele conseguiu reverter um processo, mas são 2 ainda que faltam, e tem mais outros processos que poderão torná-lo ainda mais inelegível. Não pelo aumento da pena, porque ele só pode, no máximo, 8, não é cumulativo. Mas quanto mais processos ele tem, vamos supor que ele tenha 3 processos de 8 anos cada. Ele não vai ficar 24 anos fora. Mas derrubou esse processo de 8 anos, faltam 2. Derrubou esse outro processo, falta mais 1. Então a quantidade de processos que ele precisa reverter fica maior. E isso para ele, claro, é um problema. O Bolsonaro, ele vê que o Ronaldo Caiado o está escanteando, tirando já da disputa. E ele fez acenos ao Bolsonaro. Ele foi lá ao comício ou aquele evento em São Paulo em fevereiro, ele já falou de até se filiar ao PL, a Michelle já foi especulado como vice do Ronaldo Caiado. Só que se o Caiado acha que os votos de Bolsonaro são transferíveis a ele, não são. Os votos de Bolsonaro não são transferíveis. Não adianta o Bolsonaro... primeiro que o Bolsonaro ele não vai apoiar alguém que não seja da família. Bolsonaro já teve uma experiência no passado com a ex-esposa, a Rogéria Bolsonaro, a mãe do Carlos, do Flávio e do Eduardo, e ele sentiu ali que não deu bom. Então Bolsonaro não vai indicar ninguém, não vai apoiar ninguém, ele não quer transferir capital político, a não ser que seja para alguém da sua própria família. E nós vimos que o poder de transferência do Bolsonaro também é muito limitado nessa campanha municipal. Os votos do bolsonarismo migraram para o Pablo Marçal. Em outras cidades como Belo Horizonte, o candidato Bolsonaro cresceu, mas ele ainda está atrás nas pesquisas. Então, se Caiado acha que Bolsonaro transfere votos, ele não transfere. Então é esse problema do Caiado. Muitos especularam também que o Bolsonaro ele já teria arrefecido da sua resistência da filiação do Caiado ao PL, segundo a Bela Megali faz um tempinho. Eu acho muito difícil isso ter acontecido. E eu vejo que foi mais uma pressão para a filiação do Tarcísio de Freitas ao PL do que um aceno ao Caiado verdadeiramente. Porque eles falaram o seguinte, você não quer se filiar para disputar a presidência, você não quer se filiar ao partido? Beleza, nós temos outros candidatos ou outras figuras políticas tão fortes quanto você, como o Ronaldo Caiado, que já disputou a presidência lá atrás, em 1989. E talvez o caminho para o Tarcísio seja a filiação ao PL, por conta de todo o desgaste que os bolsonaristas estão promovendo com o PSD do Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, que é uma figura importante para o Tarcísio de Freitas, porque ele faz parte do secretariado do governo de São Paulo.